Irmãos, os pais, procurem ouvir seus filhos. Filho que reclama muito de líder, que não quer muito louvor, que não quer, porque uma coisa eu falei, né? E vou falar. Adolescente vê tudo redondo e colorido. Não tem medo, não tem nada. E ele se usa assim. Você não sabe de nada, mãe. Você é quadrado, você já era. Né? A senhora é muito fanática. Ah, não pode fazer nada, não pode assistir nada, pode não sei o quê. Mas Deus deu uma visão a mais para os pais. É incomparável. A visão de um pai, certo, para a visão de um filho. A visão de um pastor para a visão de um membro. Não tem nada a ver. Sempre além. Tudo que se trata liderança é além. Né? Quando o pastor está aqui e leva uma palavra, vigia, certo? Olha Deus, porque Deus já mostrou. Assim é o pai, os pais. Quando os pais chegam nos filhos e fala, vigia filho, eu estou preocupado com você. Ai, não tem nada a ver aquele passeio, aqueles amigos. Ai, eu não vou. Melhor ir para o céu quadrado que encaixa do que redondo com o inferno. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Bom negócio. Jerusalém é um bom negócio, né? Morrer quadrado, bonitinho ali é um bom negócio. Por quê? Porque eu busquei o modernismo, né? Eu busquei toda a felicidade, levando lá para Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo, e eu conquistei o mundo, as colinas, as madrugadas, as noites. Eu achei que não valia a pena ficar naquela igreja simples, com os louvores quadrados, ouvindo. Eu queria o mundo. E sempre o mundo mostra para uma jovem mais bonito do que a igreja. A música do mundo mais romântica do que a da igreja. Tudo é a mais. Mas é mentira do diabo. Ele veio matar, roubar e o quê? Destruir. Ele veio fazer o quê? Destruir. E Jesus? Da vida e vida com abundância. Glória a Deus. Então, eu cheguei em São Paulo e eu fiquei até uns 6 meses sem trabalhar, né? Eu era novinha, uns 12 anos de idade. Aí nós mudamos para Pirituba, vários lugares. E aí minha irmã, nós mudamos para Ferraz de Vasconcelos e eu tinha que trabalhar ali, né? Minha irmã, ela tinha muitos ciúmes do esposo dela e ela também era endemoniada, me batia em mim também, né? Era verdade. Desde pequenininha ela judiava de mim. Mas agora os irmãos vão saber quem é ela hoje na minha vida, né? Você vê assim, é muito assim, irmãos, nós temos que se policiar a nós mesmos. Mãe que bate muito em cara de filho é demônio. Mãe que belisca filho 24 horas, me perdoe, é demônio. Mãe que tem prazer em torturar filho é demônio. É demônio. Mãe que não tem controle. Tem mãe que, o diabo usa a mãe para escravizar filho, para humilhar. Aquele negócio de ficar beliscando e bate toda hora na cara. Isso não é de Deus. O diabo está usando você para espancar o escolhido de Deus na sua casa. Sabia disso, irmãos? Porque minha irmã, ela tinha um ódio descontrolado de mim. Isso desde pequena. Né? Desde pequena. Então, quantas vezes demônio nos usa para bater no filho além daquilo que Deus quer? Né? Espancar, torturar, colocar de joelho, colocar no quarto escuro, colocar no quarto sozinho. Isso não é de Deus. Amém? Nós devemos educar e corrigir um filho com a palavra de Deus e com amor. Fala comigo assim, eu posso doar tudo isso para o meu filho, para a minha família, porque eu tenho, olha para cima, o amor de Deus. Então glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos que trazer para nossa casa, em Salmo 127, Deus como o edificador. É Ele que edifica, é Ele que traz a essência. E sabemos nós que nossos filhos não é escravo. Os nossos filhos é a nossa herança. Aleluia, glória a Deus, né? Nossos filhos são herança do Senhor. E nós temos que ter responsabilidade e muito carinho de cuidar. Porque eu fui para o mundo, para a casa da minha irmã, e eu tive que trabalhar ali, amados. A primeira vez que eu fui trabalhar numa fabriquinha de anel, o primeiro convite que eu recebi foi um cigarro de maconha, né? Um cigarro de maconha. Eu não consegui enrolar. Enrolaram para mim, porque o diabo tem seus professores. O diabo ele é mentiroso, principalmente os jovens. Não aceita
continue sendo ridicularizado, não importa se você é rejeitado, não deixe que o diabo minta que um jovem moderno, ele fuma, ele zuca. Isso é mentira do diabo. Um jovem moderno, ele louva e adora o Senhor diante de toda a sociedade. Aleluia! Glória a Deus. Eu, com medo da represária, eu fumei, passei mal, né? E ali, eles começaram a me viciar de graça. Davam cigarro, todo dia eu tinha cigarro de graça, todo dia. E eu não tinha liberdade de falar para minha irmã. A gente não tinha esse vínculo de amizade. Então, esse negócio de mãe brava, de bruxa, né? Não permita que teu filho não tenha intimidade com você. Não deixa que o diabo tira essa intimidade entre você e seus filhos. Seja amigo, seja amiga. Não usa a violência, a ameaça. Se eu descobrir, vou quebrar sua cara. Se eu descobrir, você vai ver comigo. Se eu descobrir, olha, você vai ver com quantos... Não faça isso. Por falta até mesmo de intimidade, de medo, de não ser compreendida. E eu me tornei uma viciada, certo? Menininha, trabalhou numa fabriquinha, que entrava 8 horas, saía 5 horas, e eu não fui para a boca de fumo, não aprendi a fumar debaixo de trem, dentro de uma estação, no lixão, no murão, foi numa fábrica. Comecei a furtar as coisas da minha irmã, de pouco a pouco. Quando eu me dei conta, eu não tinha mais domínio de nada. Já estava no mundo do crime, roubando, já estava assaltando, destruída a minha vida. O pai que ama filho, fala comigo, pai que ama filho, leva filho na escola dominical, nos cultos, na escola bíblica. Pai que ama filho, investe no filho, ensinando ele conhecer a palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque é o ponto mais minguado, não sei aqui, né? É tudo que se leva a aprender. A aprender. Isso não pode. Porque o diabo nunca lança no mundo, no crime, ninguém, irmãos. Ninguém que não sabe manejar uma arma. O diabo não manda. Ele dá aula, porque 3 horas da tarde eu ensinava como atirar, como mexer com a pistola, como mexer com calibre 38, com todo tipo de armamento, como dar golpe na vítima, um pouco de arte marcial, um pouco de malandragem, como bater carteira sem que a vítima visse. Eu tinha só 13 anos. Então, quantas vezes nós ensinamos nossos filhos a não ter compromisso com a palavra de Deus? Mas o diabo, irmãos, às vezes você está aí dormindo, ou deixando deuses estranhos entrar na sua casa, e nesse mesmo horário, o diabo está dando aula de bandidagem para muitos filhos que não têm Jesus. Então o diabo não tem medo de cinto, nem de surra, nem de nada. Ele só respeita o pai e a mãe que ora. E eu estava debaixo da cobertura que não pertencia a Deus. Entenda, você só pode sair da sua casa 2 itens. Ou cursar uma faculdade no outro lugar que não tenha na sua cidade, ou em missão, ou casada. E essa palavra os pais têm que determinar. Filho meu, não sai da minha casa para aventurar. Filho meu, sai ou casado, em missão, ou para uma faculdade. Porque a partir do momento que você sair da cobertura da casa dos seus pais, você perece como filho pródigo. Eu pereci, porque eu só tinha 13 anos, jogada no mundo. Eu surfava naqueles trem na Zona Leste, roubava, assaltava, batia nas vítimas, só não matava porque Deus mostrava para minha mãe, e minha mãe dizia assim: eu não vou suportar. Se ela matar alguém, Deus, tudo, mas poupa-me, eu não vou ter essa estrutura. Por isso que eu não matava. Era o homem que me ensinou, certo? O homem que me ensinou a usar droga era um homem de 44 anos. Um homem que viciava vários filhos. E até mesmo tinha filhos de cristão para poder manter a boca de fumo dele. O tal do tio Zé. Ele que nos ensinava a oferecer. Que horas que era? Não era noite. Era 2 horas da tarde. Quantas crianças, quantos jovens, quanto adolescente que não foi para o inferno.
E foram anos dessa situação. Anos de calamidade. Vi muita jovem, adolescente